Pessoal, estamos aqui hoje com uma missão de falar sobre o futuro do Play to Earn. Acho que esse nome já é meio complicado, né? Vamos colocar no ano passado, 2020, 2021, nós tivemos uma explosão, uma quantidade muito grande de projetos, vamos colocar assim, né? De games que davam dinheiro. Muita gente começou a pensar que isso era surreal. E nós percebemos que, na verdade, muitos daqueles projetos não eram projetos de fato, né? Vamos colocar assim. Mas eu acredito que nós precisamos passar por isso. É um sistema de evolução, sempre pontuo isso, né? Tudo é uma grande evolução e quando a gente fala sobre tokens não fungíveis, a pessoa ela precisa até entender o que significa ser não fungível, né? Ou seja, não tem como trocar, né, do mesmo valor aquilo que você tem. Os games realmente, na minha opinião, é um campo maravilhoso. Eu sou gamer, assim, desde criança, adoro game. Só que o que a gente percebia é que não eram games de fato, né? Nós percebíamos que eram projetos que colocavam lá uma obrigação de você sentar, dar uns cliques e ganhar uma grana. E realmente começou a virar uma grande explosão e uma grande bolha. Então, vamos discutir um pouco esse assunto. O que vocês acham sobre essa explosão de 2020 e 2021? Rai, quiser começar? Saudade? Saudades. Ixi, o seu é diferente. Pronto. Oi, agora. Saudades. Saudades. Eu comecei com jogos Play to Earn, foi o que me atraiu para esse mundo de Web3. Hoje eu trabalho mais com a parte de educação ali na Web3, né, trazendo informações para empresas e para as pessoas entenderem um pouquinho do que é isso. Mas para mim foi uma mega porta de entrada e eu acho que vai continuar sendo para muita gente. O universo dos jogos é muito maior do que várias outras coisas, né? A maior indústria de entretenimento que a gente tem. Então, quando a gente conseguir aplicar de uma forma sustentável uma economia legal ali, a gente vai conseguir fazer coisas muito boas. Eu acredito plenamente também. Eu acho que principalmente a inclusão de grandes empresas que já trazem games que hoje já são realidade no sentido de ganhos. O que não dizer do Counter-Strike, que eu jogava em Lan House e hoje tem um sistema próprio de NFTs da Steam, né? Não adianta falar que não só que é de Web 2, ela não está associada à Web 3. Então, a gente vê realmente que existem games com muito potencial e diversão. Porque eu, pelo menos, acredito que só vai dar certo se as pessoas tiverem vontade de jogar. Não somente pela grana. Nenhum projeto vai se sustentar só por ganhar. E o que você acha disso, Arthur? Qual que é a tua visão? Eu concordo plenamente com isso que você acabou de falar. Inclusive, lembro na época que estava muito em alta, né, os jogos NFTs, que eu vinha falando isso. Eu e um outro amigo meu que também fala bastante de cripto, o João Marinho. E a gente levantou o ponto na época sobre o que era de verdade cada um daqueles projetos. Muitos deles, infelizmente, é uma palavra forte de se dizer, mas muitos deles eram simplesmente pirâmides financeiras, porque atraíam pessoas que entravam porque queriam dinheiro e para poder ganhar dinheiro com o jogo, que era só clicar ou fazer alguma coisinha assim, precisava colocar dinheiro para entrar e você ganhava dinheiro a partir das pessoas que entravam e colocavam dinheiro, configurando assim uma pirâmide enfeitadinha que você tinha que dar uns cliquezinhos para ganhar. Exato, uma Ponzi completa. Só que nem tudo que dá dinheiro para as pessoas é uma pirâmide, porque existem várias coisas que podem te dar dinheiro e que configuram um negócio legítimo. Vamos falar de uma empresa. A empresa dá dinheiro para todos os funcionários, mas não é porque dá dinheiro que é uma pirâmide, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam construir alguma coisa. E num cenário de jogo que distribui dinheiro, precisa ter um incentivo muito claro para as pessoas estarem ali dentro, que é o produto. As pessoas jogam jogos tradicionais porque eles são divertidos, porque eles têm história, porque tem um objetivo ali, seja de esporte, né, para competir um com o outro, alguma coisa assim. E nesse caso, em jogos tradicionais, é um negócio legítimo porque são produtos. E desde sempre eu vinha falando que quando a gente fala de jogos NFT, eles só se tornarão um nicho de negócios concreto, que tem um futuro muito forte quando esses jogos se tornarem
jogos de verdade, com jogabilidade interessante, com história, com competitividade, etc. E é legal porque esse bear market vem aí para filtrar quais que eram os projetos que têm algum futuro de se tornar isso de verdade e os que não têm. Perfeito, perfeito. Eu acredito muito que o momento que a gente está vivendo agora, pessoal, não somente no sentido de NFT game, tá? Mas no sentido de mercado propriamente dito, é o principal momento de evolução nosso aqui hoje. Eu até comentei isso hoje com o pessoal. É igual relacionamento, né? Se o relacionamento tá bom, você tá viajando, tá numa festa, tudo é bonito, tudo é lindo, cara. Eu quero saber no dia da crise mesmo, como é que vai estar o processo, né? Eu jogo videogame desde criança. Meu primeiro videogame foi um Atari. Eu tenho 36 anos. Eu tenho, assim, amo videogame. Sempre joguei, zerei RPG, adoro séries como The Witcher, amo Souls-like, sempre joguei, achei sensacional. Fui streamer na Twitch durante 5 anos de games, né? Vivi como streamer. E eu posso dizer para vocês que é apaixonante jogar videogame. É um entretenimento surreal, né? Porque você literalmente foge daquele lance de você estar assistindo algo que já está pronto. Você pode construir o seu próprio mundo. E aí, é por isso que eu amo tanto o metaverso, né? Isso, logo em seguida aqui, nós teremos uma palestra de metaverso. Então, assim, muito bacana isso que você falou sobre o produto. Eu confio muito nisso. Ramon, e sobre games? O que você pode falar para a gente? Qual que é a tua experiência em relação aos games? E como é que foi a tua experiência em 2021 nessa explosão dos NFT games, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. O games sempre foi minha vida, tanto é que antes de eu trazer conteúdo sobre cripto, eu também fui streamer, tive um canal de League of Legends, vivi como streamer, então pagava minhas contas. Então, quando apareceu aí os games NFTs, eu cheguei a ser muito crítico, porque muitos projetos eu não via jogo. E as pessoas esqueceram um pouquinho o que era a ideia do NFT. Do mesmo jeito que é criptomoeda ali, o Bitcoin, a ideia é você ter a propriedade do seu dinheiro, o NFT também te dá isso. Então, vou dar o exemplo do League of Legends. Eu jogo League of Legends há 8 anos, 9 anos, e se eu parar hoje de jogar, todas as minhas conquistas, coisas limitadas, skins, eu perco, porque eu só tenho uma licença para usar na minha conta, que a qualquer momento eu posso ser punido e perder todo o meu progresso, ou coisa do tipo. E o NFT, ele não é só algo que pode te dar dinheiro, ele te dá a propriedade do que você está jogando. Então, se você conquistar algo, você pode pegar esse algo e passar para outra conta, ou monetizar em cima. Então, uma das coisas que eu sempre falei é que a gente aprende, a gente acaba esquecendo. Não existe almoço grátis, existe vários jogos que pessoas ganham dinheiro, mesmo não sendo um jogo NFT. Tibia, tem pessoas que tiram salário jogando Tibia, mas é sempre assim. Você vai comprar o tempo de alguém, por exemplo. Em um RPG, por exemplo, se eu trabalho 8 horas por dia, eu chego às vezes para me divertir, eu tenho 1 hora para poder jogar. Qual o problema de eu colocar dinheiro no jogo e é uma pessoa que pode jogar 10 horas, 12 horas e eu comprar alguma coisa? Isso faz sentido, a economia faz sentido, entendeu? Então, as pessoas se perderam muito nisso, mas acontece e é o momento de botar o pé no chão, né? E analisar melhor os projetos também para a gente poder entrar. Eu acho que esse que foi o hype dos jogos ano passado, foi até meio errado, assim, o que aconteceu. Porque a galera tinha muita noção de que ia ficar rico fazendo aquilo. Alguns ficaram, tá? Eu digo Alguns por mim ficaram. mesma. Eu não sou gamer. Eu gosto de jogar uma coisa ou outra, mas eu entrei com a cabeça de investidora. Eu entrei para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Então, eu meio que fiquei cega com aquilo dali. E não pensava na jogabilidade. Eu queria ganhar dinheiro. Dane-se o que eu estou fazendo ali. Então, hoje, conhecendo mais o mercado, conhecendo mais como as coisas funcionam, estava na cara que aquilo não era sustentável. E que para a gente conseguir evoluir aí para o futuro dos games, a gente realmente tem que ter jogos onde as pessoas queiram jogar, queiram participar, queiram fazer as coisas independente de estar ganhando dinheiro ou não. O dinheiro é uma consequência, não é o motivo que a pessoa vai entrar. Por isso que eu acho que o nome Play to Earn já é um nome que não deve ser utilizado, né? Jogar para ganhar. Quer dizer, a gente pode colocar o Play and Earn, ou até Play to Earn, né? Ou seja, você pode jogar, fazer um upgrade do teu personagem e depois querer vender no mercado. Quem aprovou isso foi o ex-diretor da Nintendo, falando sobre isso essa semana. Ele falou que seria incrível se ele pudesse vender a ilha dele do Animal Crossing, que ele está há 12 anos construindo. Imagina o valor dessa ilha. Então, eu acredito sim que o futuro dos NFT games sejam nesse sentido.
do poder do token não fungível, daquilo que é único meu, que eu construí com o tempo. Imagina se o LoL, cada personagem fosse um NFT agora. Imagina o valor de mercado que aquele NFT raro do LoL não valeria, não é verdade? Então são coisas que sim, eu acredito. Hoje nós temos um projeto chamado Oasis, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é um projeto que já está com parceria com Square Enix, já está com parceria com a Ubisoft, está com parceria agora com a Bandai Namco. Quer dizer, são empresas grandes, empresas que nós estamos falando aqui de jogos AAA. E a Square Enix acabou de anunciar o seu novo jogo, que é um jogo de Web3. Todo mundo achava que era Parasite Eve. Não sei se vocês lembram do Parasite Eve. Não sei, levanta a mão para mim quem conhece jogos antigos. Parasite Eve, alguém conhece aí? Conhece? Conhece? Curte? Eu jogava. Eu adorava jogar no meu Play 1 Parasite Eve. E eles... é Parasite... Não, é um jogo de Web3. É um jogo de Symbiont lá e tal. Então, a gente percebe que está chegando esse momento da evolução dos games NFTs. Não vai ser agora. Não acredito que seja um tempo rápido. Vão continuar tendo projetos insustentáveis que vão dar dinheiro. Vão. Axie Infinity é bom? É. É um jogo de competição. Mas virou agora, Mas né? virou agora. Virou agora. Eles mudaram a economia para poder atender... Eles evoluíram o jogo deles. Exato. Que no começo era, senta lá com o bichinho... Qualquer pessoa conseguia ganhar. É isso aí. Minha mãe ganhou dinheiro no Axie. Minha filha jogava Axie Infinity. Tipo, não precisava saber jogar. Qualquer pessoa conseguia ganhar. Depois por isso virou. Começou a falir. Aí agora eles Mas fizeram uma reformulação ali na economia. O legal do Axie é que desde sempre já teve alguma gameplay, tinha alguma coisa. E isso é muito importante, exatamente, é um ponto importante, porque quando teve outros projetos, até que tá sendo desenvolvidos, por exemplo, o Ember Sword, que você entrou e investiu realmente numa ideia, né? Então você vai ter que fazer esse filtro. Torcer para dar bom, né? Exatamente. Então, se você estiver entrando em algo que já tem alguma coisa, você consegue visualizar aquilo e ver para onde aquilo pode melhorar. Por exemplo, no Axie eu comparava muito com o Magic. Eu tenho amigos que gastam muito dinheiro com Magic. Então, eu via num jogo de carta que poderia ser viciante. Eles gastaram não só com Magic, com Hearthstone. Então, é um jogo viciante que as pessoas realmente gastam para poder estar atualizando as cartas. Só que parece que o Axie demorou muito para poder colocar um outro tipo de monetização ali dentro, né? Mas está evoluindo e se provou aí um projeto, vamos dizer assim, mais sério, que ele continua. Enquanto muitos acabaram, ele se mantém mesmo tão desvalorizado, né? Um ponto interessante, esses dias eu tive a experiência legal de ficar com curiosidade de como estão alguns dos jogos que eu costumava usar. E eu percebi que muitos deles estão diferentes. E eu estava fazendo uma reflexão interessante, que liga com isso que vocês estão comentando do Axie Infinity, que a gente fala que esses jogos não tinham uma sustentabilidade interessante no ano passado, mas a gente também tem que entender que a maioria dos que surgiram no ano passado não tinham sido construídas com calma, com um planejamento interessante que um jogo precisa levar para poder ser construído. Quanto tempo um jogo AAA desses não demora para ser desenvolvido? Isso aí é uma coisa que a gente não é exclusivo do caso dos NFT Games do ano passado. Quando a gente para pensar na maioria das altcoins mais importantes que a gente tem hoje em dia, do top 25 ali, por aí, todas elas surgiram no pico do bull market de 2017, levantaram dinheiro pra caramba por meio de ICOs, né? A gente teve aquele boom dos ICOs em 2017, levantaram muito dinheiro, quebraram um monte de gente que investiu naquela euforia daquela época, perdeu muito dinheiro, mas eles construíram o projeto de verdade durante o bear market. Então, acredito eu que existe uma chance grande que esses jogos que a gente já conhece, inclusive que a gente levantou agora há pouco, o Axie Infinity, por exemplo, que estejam muito mais bem desenvolvidos enquanto a gente estiver chegando no próximo bull market, e aí tem um efeito diferente, né? Uma coisa mais sustentável, mais palpável, tangível de verdade. Os jogos não tiveram tempo de serem desenvolvidos, né? A gente tem pouco tempo, assim, de play to earn games. Eu acho que o Axie foi um dos primeiros casos, assim, que realmente começaram a construir algo ali. Então, eu acho que vai demorar. Primeiro, se for jogo AAA ou jogo
interessante de jogar mesmo, com aquela jogabilidade que a gente está acostumado, né, de jogar no computador ou no Xbox, vai demorar aí alguns anos. E outra coisa que eu acho que os jogos precisam melhorar muito é a questão de usabilidade. Eu acho que a gente só vai ter uma grande adoção das pessoas comuns em jogos NFT quando a pessoa nem souber que ela está mexendo com NFT. E hoje eu não conheço nenhum exemplo de jogo que tem isso, a não ser o Upland, por exemplo, que está ali. Que você não precisa saber nada de blockchain, você consegue baixar o aplicativo no seu celular, você não precisa ter conta em blockchain nenhuma. Se você tiver, você consegue mexer com toda essa parte, mas você não precisa saber. Então, eu acho que os projetos também têm que pensar nisso. Em como trazer e aplicar blockchain sem que a pessoa saiba que ela está usando a tecnologia. Porque nem todo mundo precisa entender como é que funciona. Só precisa saber que funciona para elas. Nós estamos falando aqui de um mercado de adolescentes, hein? Sim. Então, assim, eu sou professor, né, sou biólogo, gestor ambiental, trabalho na Rede Ângulo Objetivo há 14 anos com a molecada. Estou com adolescente aí há muito tempo. E eu vejo eles jogando muito. Né? Então, o que eu tenho visto eles jogando muito? Eu sempre estou de olho no celular. Quando surge o Web 2, os celulares bombaram. As pessoas não jogavam videogame no celular, era só um PC e videogame, né? E aí, quando o celular traz essas novidades de gameplay, hoje a gente tem uma força muito grande de games no celular. Então, não adianta a gente achar que vai ter um jogo AAA para celular. Nós temos que ter um jogo que seja divertido, otimizado, gratuito. Ele não tem que ser pago. E o que tem que ser pago são os recursos dentro dele. Tipo Candy Crush. Exatamente. Que você paga para ter a vidinha para jogar. E quantas pessoas não gastam dinheiro? Não é? O Hay agora, de Fazendinha, tá todo mundo jogando o game de novo. E eu vi vários jogos NFT Games iguais ao Hay. Um monte de Fazendinha. Lembra do Farm Poly? Era um jogo de fazenda. Deu certo? Mesmo. Deu certo a hora que ele bombou. Depois, morreu. Então, é isso que eu quero dizer. Eu trabalhei com o Farm Poly. Eu trabalhei com eles. Eu fiz muito trabalho com o Farm Poly na Twitch. Tinha tudo para dar certo. Vaquinha, ovelhinha, nananã, mas você via que aí foi insustentável, entendeu? E tem que lembrar também que a gente que está nesse mercado, a gente tem que lembrar que o mercado ele vai se autorregulando, né? Quando você tem que deixar a economia rodar solta, se tiver alguma coisa dando dinheiro, vai aparecer mais pessoas para fazerem aquilo, se tiver um item exclusivo no jogo que a pessoa tem que ficar ali, até o momento em que aquele preço vai abaixar, porque tem muita gente fazendo, e vai ficar as pessoas que são mais especializadas. Então, você tem que criar um ambiente para um ecossistema que funcione, que as pessoas só joguem. E isso que você falou de a pessoa realmente jogar sem saber que está jogando é muito interessante. E também nas redes, né? Eu acho um saco quando eu vou usar a MetaMask, que para usar uma plataforma eu tenho que botar para uma rede, eu vou usar outra plataforma, eu tenho que trocar para outra rede. E tem muitos gamers que não ficam só em um jogo. Ele fica jogando 2, 3 jogos, eles migram de jogos conforme os amigos, né, vão jogar outros jogos. Então, se tiver uma facilidade, isso ajuda muito. Perfeito, perfeito. E é aí que amadurece também, né? Os jogos no geral. Eu acho muito legal isso, porque quando a gente vai jogar um Dark Souls da vida, a gente não fica se perguntando qual engine que eles usaram para criar o jogo, não ficam se perguntando qual linguagem que eles usaram para programar tal coisa, e da mesma maneira não tem que um usuário comum não tem que ficar preocupado com qual blockchain está sendo utilizada, qual rede, qual carteira que ele vai usar, sei lá do que. Tem que estar tudo integrado ali de uma maneira seamless, né? Eu acredito sim, que é o único jeito de dar certo a blockchain, não só no lado de game, não. A blockchain, de modo geral, é facilitar o processo. Fazer com que todo mundo possa utilizar da forma mais prática e fácil possível, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, e eu acho que é legal começar a trazer uma interação mais, né, porque a palestra é para vocês. Quem daqui poderia falar para mim qual é o jogo hoje que dá mais lucro? Depende para quem, né? Lucro para a empresa, de produção mensal mesmo. Qual? Isso na Web3 está falando, né? Gala Game, né? Tem, a Gala Games com certeza. A Gala Games ela teve a visão de desenvolver jogos para o pessoal se divertir. Vai ser tipo a Steam da Web3. Então,
Então, assim, a Gala Gamer está se preparando para poder criar a comunidade em blockchain. Os desenvolvedores de games, eles vão botar dentro da blockchain da Gala Games. Então, todos os jogos que existem hoje, que for direcionado para blockchain, você vai poder levar o seu persona, o seu skin, seu avatar e direcionar ele para vários jogos. Então, você tem a criação de exatamente, é isso. Então, estudando a Gala Game, ele já tem jogos deles. Mais alguém gostaria de dar opinião? Qual game que vocês acham? Ele falou sobre a Gala Games, muito top ele ter falado isso. Na minha opinião, foi a que mais se desenvolveu nos últimos tempos agora, trazendo jogos, inclusive com marcas como The Walking Dead, né, cara? Pô, incrível, né? Fortnite agora. Fizeram parceria com a Upland também recente, Upland, mas eles estão querendo fazer isso. como se fosse uma Steam da Web3. Nossa, onde cara. vão ter vários jogos ali, todos os jogos que tiverem integrados naquela plataforma vão ter uma interoperabilidade dos NFTs. Você vai poder usar aonde for se o jogo estiver dentro da plataforma deles. Então é um projeto bem bacana mesmo. Eu acredito bastante no que eles estão fazendo. E tá barato, o valor tá baixo e tem um potencial. Eu não sei se vocês estão entendendo. A Steam hoje, para a Web 2, é a maior plataforma de venda de jogos no mundo. É onde você tem maior quantidade de usuários, é onde tem um mercado local muito grande. Então a Gala Games ela quer ser a Steam da Web 3. E para aqueles que querem investir numa moeda barata, né, num tipo de projeto barato que tem potencial, com certeza a Gala Games é o nome. Eu ia falar dela dica de investimento, hein? Não. Não é dica de investimento. O legal de citar ela é que quando a gente fala de jogos, não é só jogando que você pode ganhar dinheiro. A Gala Games fez algo bem legal, que foi abrir a venda de nodes para a sua blockchain, né, que eles estão produzindo, e nodes específicos para jogos. Então, se você entra como investidor especulador, não necessariamente você precisa comprar um NFT, você pode comprar licença para estrutura, para prover estrutura para os jogos. Então, ela foi, eu acho que, uma das primeiras a fazerem isso, né? Com certeza. Eu vou falar de um jogo aqui, que eu jogo com a minha filha diariamente. Roblox. Roblox hoje, ela, não sei se vocês sabem, tá? Mas ele, para a empresa, ele está dando uma média de 9 a 10 milhões de dólares por semana. 58 bilhões de usuários mensais. É absurdo. Tipo, absurdo. Vai dar uma olhadinha no Roblox, como é que tá hoje. Tira a tua curiosidade, vai lá ver. Tem espaços absurdos que eu vou estar falando com vocês daqui a pouco, de metaverso, que é algo que eu nunca imaginaria ver no Roblox. Porque, eu não sei se vocês sabem, o Roblox era uma plataforma de games independentes. De programadores que pegavam e falaram, vem pra cá, vamos criar jogo. E olha o que virou. Né? Então, assim, nós estamos falando de uma empresa que hoje tem ações de Roblox, né, dentro do mercado. Então, é absurdo. Fortnite. Eu lembro que quando o Fortnite foi lançado, ele quase faliu. Eu não sei se vocês lembram disso. Ele saiu valendo R$46 dentro da Epic, que é uma plataforma, onde você tinha só um jogo de horda. Horda é aquele lance assim, protege, vem os monstrinhos e eu mato. Muito no Play to Earn teve isso. O jogo de horda. Não deu certo, ninguém comprou. Sabe o que eles fizeram? Fizeram o seguinte, vamos deixar ele gratuito, só que a gente vai começar a cobrar o passe de batalha. E aí, esse passe de batalha vai dar skins legais, vão dar benefícios e armas diferentes, e vão lançar um novo método de ficar a galera se matando no mapa, que era o Battle Royale que o PUBG já tinha feito. Por que o PUBG morreu e o Fortnite não, na opinião de vocês? Por causa de algumas coisas alheias ao jogo, acredito eu, que o Fortnite ele ficou muito mais famoso por causa das pessoas que estavam jogando, por causa das skins diferentes que tinham no jogo, daqueles emotes que eram muito divertidos, as todo dancinhas. mundo comprando dancinha. Pô, eu tenho certeza que uma galera aqui deve ter conhecido Fortnite só por causa das dancinhas. Comigo foi assim. Essas microtransações acabaram fazendo o jogo ficar muito legal. Inclusive, imagino eu que alguns dos jogos que mais devam faturar são esses jogos gratuitos que incluem muitas microtransações dentro. Valorant, por exemplo, LoL. Tenho certeza, porque é muito fácil de você jogar e você vai comprando as coisas sem ver. Quando você vê, você já comprou 1 milhão de pedrinha que faz alguma coisinha muito boba, mas você tá lá. Todo dia você compra um negocinho de R$1 e mais uma cacetada de jogador tá fazendo a mesma coisa. Eu tava agora no quarto, fui tomar um banho para vir para cá. Eu tô aqui no hotel.
E eu estava trocando os canais, está rolando agora o campeonato de Free Fire. O Free Fire que é considerado o Fortnite de Taubaté, né? Só que ninguém deu moral pro Free Fire. Todo mundo achava que ia ser um jogo porcaria. Hoje tem o Alok, tem a Anitta, né? Hoje tem shows rolando no Free Fire, metaverso acontecendo. Por quê? Por que que o PUBG... Não morreu. Aí, beleza. Por que que o PUBG morreu, pessoal? Porque ele era muito bugado. Ele era um jogo muito difícil de rodar. Não era qualquer PC e qualquer celular que tinha capacidade de rodar o PUBG. Entenderam? É o que eu falo, não adianta você ter uma boa ideia. Essa boa ideia, ela precisa ter uma operação bacana. O jogo tem que ser leve, ele tem que rodar bem, ele tem que rodar em qualquer... Sabe o celular da Xuxa? Tem que rodar naquele celular. Porque, pessoal, é integrar. O jogo de videogame, ele tem que integrar todo mundo. E não é todo mundo que tem condição de ter um celular de 5 mil, de 6 mil reais, ou um PC de 30 mil. E essa hoje, na minha opinião, é a maior, vamos colocar assim, o maior obstáculo do metaverso, que eu vou entrar logo depois dessa conversa. O metaverso hoje ele tem um obstáculo, que é a tecnologia. Ela é muito cara e ainda uma tecnologia muito nova, muito recente. Vocês acham também, tem essa opinião em relação à dificuldade de rodar esses jogos? Eu falei isso sobre o Star Atlas, todo mundo falando, AAA e tal, e eu falei, quem vai rodar isso? Exato. Exatamente. Eu testei o Star Atlas, eu tenho um PC bom, eu tenho uma 3080, uma placa muito boa, uma RTX, e ele está pesado para RTX. Então imagina para a realidade da galera que não consegue ter um PC bacana. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero abrir para perguntas de todos que estão aqui com a gente. Antes de mais nada, agradecer muito a presença e obrigado por terem ficado aqui. Levanta a mão que eu levo aí o microfone, acho que o pessoal leva para vocês. Quem tem dúvida, pessoal, por favor, fique à vontade. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Opa, deixa eu levar lá. Bom, primeiramente, parabéns pelo painel. Eu sou um dos que entraram no Axie Infinity. Eu lembro que eu cheguei num mês a tirar $200 por semana, comprar bichinho de $400, e hoje em dia a média dos bichinhos valem $3. E eu queria que vocês dessem uma dica para quem tem interesse no Play to Earn e tá querendo entrar em novos jogos, o que a gente tem que reparar para tomar cuidado, para não perder tanto dinheiro assim, quais são os fundamentos que a gente tem que prestar atenção para não cair numa pirâmide, né, igual vocês comentaram. Bem, primeiramente, quando você vai olhar um jogo, é muito importante você fazer uma análise fria sobre aquilo. Assim como você analisa um projeto de criptomoedas para não cair numa pirâmide, você precisa fazer isso com jogos NFT, porque eles são basicamente projetos. E tem várias coisas que você precisa fazer para poder chegar lá. Primeiramente, olhar a comunidade, como que está sendo isso. Geralmente, é muito indicativo de um jogo que não está muito bom de verdade, uma euforia muito grande das pessoas. Muitas vezes tinha muito bot, muita gente querendo espalhar para tudo quanto é lado a ideia do jogo. Inclusive, muita gente era paga, participava de airdrop para ficar colocando comentário colado, fixado em tudo quanto é vídeo, quanto é publicação. Então, uma parte é a análise da comunidade, ver engajamento dos perfis desses jogos, ver o funcionamento do jogo, como que ele está, se é uma coisa factível, tangível de verdade, ou se é só apertar botãozinho. Outra coisa interessante também é você observar os documentos, o site. Geralmente, projeto que é simplesmente uma pirâmide não tem uma estrutura muito bem construída, e você consegue observar isso por meio do white paper, por exemplo. Muito jogo que não presta não tem documentação, não tem white paper. Quando tem alguma coisa voltada completamente para iniciante, mostrando ali quase como se fosse um pitch de venda do jogo, ao invés de uma documentação séria. Então, é observar muito mais como que a equipe está guiando aquele projeto, e muitas vezes você vai conseguir ver isso. E também, claro, evitar projetos que sejam muito absurdos na ideia deles, na oferta deles. Tem coisa que você consegue bater o olho e simplesmente ver que é impossível. Muita promessa e pouca entrega, né? É o que mais tinha ano passado.
Então, assim, tem que tomar cuidado no que estão prometendo entregar, o que entregaram. Eu gosto muito de olhar, tipo, o roadmap. O que eles prometeram, quando que entregaram, o que entregaram. E a comunidade. Eu acho que comunidade é importantíssimo a gente ficar de olho em como a comunidade, se ela está satisfeita com aquele jogo, se está sendo ouvida. Porque Web3 nada mais é do que comunidades, a galera construindo coisas juntas. Então, se é um projeto também que não está dando ouvidos ali às sugestões da comunidade, não está ali presente, não está construindo junto, não vejo muito futuro. Ano passado eu gastava muito tempo fazendo muita análise fundamentalista de jogo, de projeto que também morreu. Porque às vezes está ali no papel e o papel está tudo lindo, mas na realidade não está. Então não adianta você só olhar o papel e não olhar para o que realmente está sendo feito também. Show. E você, Lindão, quer responder para ele alguma coisa? Outra coisa que você pode olhar também é que normalmente a galera que faz os jogos para poder dar golpe, eles vão na onda, eles são até um pouco preguiçosos. Então, se você olhar, é uma cópia de alguma outra coisa que está rodando e está dando dinheiro. Aí ele faz umas mudanças ali e tenta botar para frente. Então, é sempre bom você ir atrás de jogos que realmente você gosta. Se você gosta de FPS, jogos de tiro, procura jogos de tiros NFTs, porque aí você vai conseguir analisar melhor do que se você gosta de jogos de tiros e vai para um jogo de carta. Se você não tem esse costume de jogar outros jogos de cartas, você fica sem um pouco de comparação. E é sempre bom comparar com o que a gente já tem, né? Porque não vai ter uma reinvenção da roda. Se tem um jogo que é interessante aqui e é implementado na NFT, tem mais chance de dar certo. Então vai em algo que você conheça. Outra coisa importante também que eu pensei aqui é a equipe, cara. Quando você vai olhar um jogo que é uma pirâmide, 99% das vezes vai ter uma equipe anônima. O único projeto de criptomoeda que é seguro de investir, que tem equipe anônima, é o Bitcoin. O resto precisa ter LinkedIn, precisa ter informação relevante. E adivinha, o Zezinho da esquina não vai fazer um jogo bom, precisa ser uma pessoa com um currículo. Da mesma maneira que você só coloca dinheiro em uma empresa que tem uma equipe boa, que você só contrataria um funcionário se você tiver certeza que ele vai construir alguma coisa boa na sua empresa, você só coloca o seu dinheiro em um jogo que tem uma equipe que sabe o que está fazendo, que mostra realmente um progresso. Perfeito. E acima de tudo, não pague para entrar no jogo. Não faça isso. O jogo bom, ele precisa pelo menos dar uma opção gratuita para você. Para você testar ele, para entender ele. E aí sim, se você está indo bem no game, está achando ele bacana, ter os investimentos dentro dele. Aí eu acho legal. E como ele falou, plataformas que tragam para você um sustento bacana. Então, por exemplo, eu já sei que Gala Games é uma plataforma que vai me dar uma segurança maior nos jogos que ela está me apresentando. Então eu não vou... o amigo meu me apresentou um jogo aqui da... Não sei da onde que, pô, incrível, projeto lindo, white paper fantástico. Né? Se a gente olhasse, por exemplo, o white paper do CryptoCars, era o melhor metaverso do planeta, cara. Só que era um monte de carrinho torto que você clicava. Entendeu? Então, assim, galera, um adendo aqui na colocação de todos aí, mas que a galera não se atenta na economia do game. Então, a pessoa entra na euforia, entra na ganância e vai perder dinheiro. Você tem que entender a economia do game. Eu não sou jogador, eu invisto em empresas. Então, a Gala Games é uma empresa de games, beleza. Eu não sei jogar. Então, para eu entrar no game, eu preciso entender, no mínimo, a economia daquele game. Então, eu vi muita galera perdendo grana, vários influencers indicando games aí, galera pondo dinheiro e perdendo. Mas porque não entende nada. E principalmente a economia, pô, o cara tá perdido ali. Ele acha que ele vai botar R$1.000 e vai fazer 10x numa semana. Então, muito bom, ainda mais agora, que é um momento tão bom de investimento, né? Para quem tem liquidez, é um momento muito importante de investimento, né? Mais alguém, por favor, alguém gostaria? Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Uma dúvida que eu tenho aqui é... Ok, vocês trouxeram pontos bastante pertinentes, principalmente sobre a troca, né, do Play to Earn para o Play and Earn, ok? E sobre essa questão de como trazer diversão para a blockchain e tudo mais. Mas eu fico pensando assim, acho que 98% da população hoje já tem um estigma, talvez os jogos já ficaram estigmatizados como algo para se ganhar dinheiro. Só que vai depender da cripto, né, do mundo cripto, e sempre vai ficar dependendo do valor do Bitcoin ou das outras altcoins, né? Então, queria saber de vocês
o que vocês acham, né? E como superar esse desafio de mudar o estigma que os jogos de Play to Earn já têm, apesar de toda a parte por trás que nós aqui, que gostamos de cripto, sabemos e tudo mais, mas como trazer esse pessoal de fora, né? E falar para eles, olha, pessoal, não é só isso. É tal coisa. Como mudar essa visão que eu acho que todo mundo está tendo hoje dos jogos, né? Qual é o seu nome? Tadeu. Tadeu? Ô, Tadeu, eu acredito muito que uma das soluções para isso é literalmente a integração e a facilidade para que a pessoa possa jogar sem precisar saber que ela está dentro da Web3. Então, a partir do momento que qualquer adolescente, adulto, não vou falar criança, porque a criança ainda é um trabalho mais lúdico, então é um processo um pouco diferente, mas adolescente, adulto, estiver jogando um game, mas ele estiver jogando de forma integrada, com interoperabilidade, mas com facilidade, sem ter que abrir conta no Exchange, sem ter que ter tua wallet certinha, sem ter que abrir... agora eu vou para MetaMask, agora eu vou para Polygon, agora eu vou para outra rede. Então, eu acho que primeiro, a facilidade, na minha opinião, tá? Facilitar a gameplay e trazer a integração para que todos possam jogar ao mesmo tempo. Volto a repetir, a facilidade dele ter tanto um jogo com uma boa otimização, que rode em qualquer aparelho, mas que traga diversão e que não obrigue ele a achar que ele está ganhando dinheiro. Aquilo tem que ser uma consequência. Ele pode ganhar grana, ele pode, mas aquilo não tem que ser a base e o ponto. É um desafio, porque nós temos sim um estigma. Quando fala em NFT Game, o pessoal arrepia. Eu tenho certeza que a gente começou a falar aqui, o pessoal falou, lá vamos aos piramideiros, vamos falar de pirâmide. Porque virou o estigma disso, não tem jeito. Por favor, gente, fica à vontade. E só precisa de um jogo assim. A gente teve uma evolução nos jogos, né? Antigamente, você precisava comprar um cartucho, depois comprar um CD, depois comprar online, depois veio jogos free. Como que esses jogos free vão se sustentar? Então, a gente teve uma evolução e depois vieram vários outros jogos copiando esses modelos. Então, quando o Fortnite lançou o passe de batalha, quantos outros jogos não lançaram também passe de batalha? Então, a gente precisa de um jogo NFT que faça o seu serviço de casa, faça bem, porque aí vai aparecer outros jogos, né, não copiando todo o jogo, mas o parte do modelo econômico. Aí eu acredito que as coisas vão funcionar melhor. E eu acho também que não tem que chamar de jogo NFT. É porque já tem esse estigma tão grande com, tipo, o negócio é NFT. Meu Deus, pirâmide. Se a gente olhar caso de NFT em si, teve o Reddit que lançou uma coleção de NFT, mas não chamou de coleção de NFT. Chamou de colecionáveis digitais. E em um mês eles conseguiram mais carteiras abertas com NFT do que a OpenSea, que é o maior mercado de NFT que tem aí. Então, assim, a partir do momento que a gente tiver um jogo que hoje já funciona, já tem um sistema ali de troca, a galera já está ganhando dinheiro com aquilo, mas aplicar blockchain naquilo... Pronto. A pessoa vai estar utilizando aquela tecnologia sem saber que ela está fazendo a mesma coisa, só que a diferença é que ela realmente é dona e proprietária daquele item. Não adianta só, tipo, banirem ela e ela nunca mais ter acesso àquela conta de R$1 milhão. Que hoje tem gente aí que tem... Acho que eu vi uma avaliação da conta do Neymar em um jogo aí, era tipo, sei lá, R$400 mil a conta dele de tanto item que ele tinha. Então, e não são NFTs. Se decidirem banir ele, acabou. Entendeu? Tudo bem que para ele não deve fazer falta, mas enfim. Outra coisa legal também, desse único jogo que ele comentou que precisa aparecer, e complementando o que você falou, que eu ia falar essa mesma coisa, quando eu dei o exemplo mais cedo da engine do jogo. A gente não fala que vamos jogar um jogo e fica procurando qual que foi a engine que foi colocada ali dentro. Você não fala, vou jogar um jogo Unreal, sei lá do que. Precisa ser um jogo que usa NFTs e que tem ali. Ele não precisa ser a estrela, ele é uma ferramenta. A gente não vai num restaurante e fala, vamos no restaurante da Coca-Cola. Não, a gente vai no restaurante lá serve Coca-Cola, uai. Não tem que ter essa dependência de uma parte da estrutura, porque as pessoas não vão num jogo NFT porque elas estão interessadas em jogar. E o jogo só vai ter a sustentabilidade se ele for usado para ser jogado. Então, precisa ser um jogo que integra a tecnologia. E a partir do momento que surgir um jogo bom que integra a tecnologia, não vai ter um estigma. Perfeito. Posso só fazer uma adição aqui rapidinho? Teve um caso que
um jogo, né, o Diablo 3, ele colocou uma loja de cash no jogo. E o NFT poderia ter salvado o Diablo 3 e essa loja de cash. O que aconteceu? Começaram a colocar muitos itens ali, muita gente comprando, foi uma febre, muito dinheiro rolando, e começaram a duplicar os itens. Então o NFT também protege isso, não é só te dar a propriedade, ele também limita algum item específico. Então não poderiam ter sido dumpados esses itens, né, duplicados e vendidos e ferrado a economia. Então também você pode utilizar o NFT sem nem falar, simplesmente usando a blockchain. Porque, na verdade, a blockchain, ela é para mim, uma das maiores tecnologias do século XXI. Se não é a maior, né? Porque tudo que nós realizamos hoje aqui está linkado à blockchain. Então, eu acredito que é isso mesmo, integrar todo esse processo de forma natural. Espero que a gente tenha conseguido te responder aí. Vale. Não, até só aproveitando o gancho, que acho que vocês trouxeram até um ponto bem interessante. Será que não valia mais a pena, então, focar no diferencial desses games a segurança? Que eu acho que eles ficam muito preocupados com a diversão. Mas, pô, você vai competir com a diversão de um PlayStation, de um celular, você vai ter que ter uma diversão hiper inovadora. Você vai falar de usabilidade, você vai falar de desafios, de puzzles, mas os outros também podem ter. Será, então, por que essas empresas não focam na segurança? Esse exemplo que vocês deram foi muito bom. Eu ficaria super preocupado. Será que não seria esse o pilar, talvez, dos games de NFT? Mas parar de chamar de game de NFT, né? Mas será que não seria interessante, talvez, a comunidade não centralizar e falar, olha, vamos trazer isso como nosso pilar, a segurança, porque realmente, para mim, é o primordial. Acho que os pontos que vocês trouxeram estão perfeitos, mas será que não vale a pena a comunidade também virar o jogo e falar, vamos trazer esse como diferencial, e o resto vai vir por consequência, né? Uma ótima colocação. Eu acho que nenhuma empresa ainda escutou você. Eu espero que tenham empresas que se escutem aí, porque eu acho que sim, seria um grande diferencial. Falou, ó, aqui você vai ter uma segurança, aqui o teu item é único, o teu ele não some, né? Porque para ele sumir você precisa ter uma transação do teu item. Uma ótima ideia. Só que até hoje eu não vi nenhuma empresa que usou esse roteiro. Nenhuma empresa. Uma ótima colocação. Mais alguém, gente, por favor? Opa. Tem lá no fundo. Boa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro eu queria perguntar para os três, baseado no que você falou, você tem uma 3080, né? Isso. Então, primeiro eu queria saber o seguinte, se daqui a 2, 3 ou mais anos o Star Atlas sai, porque a 3080 ela é top hoje, daqui a 3, 4 anos talvez ela esteja arcaica. Primeiro é isso. Segundo é o seguinte, o Axie Infinity, nós que somos entusiastas, muita gente comprou vários para alugar. Então eu lembro lá atrás, quando eu era criança, que alguém tinha máquinas de flipper, outras pessoas alugavam para a gente ir lá brincar. Então, baseado em toda a estrutura da rede ROM e todo o projeto que tem de outras pessoas estarem criando ali, tinha um projeto de, por exemplo, o Axie Bomber, né? E as lands, porque aqui cada um pensa de uma forma. Então, de repente, alguém vai lá e cria uma land muito top, né? Então, baseado nessa premissa de toda a estrutura da rede ROM e essa abertura para outras pessoas estarem criando ali em cima do Axie Infinity, como o Roblox. Minha filha joga Roblox também, é um metaverso gigantesco, aberto para outras pessoas criarem. Eu quero saber se tem futuro o Axie Infinity, se vale a pena a gente ir lá e comprar, como o colega falou ali, alguns brinquedinhos ali a 2, 3 dólares, para daqui a um tempo, de repente, algum louco chegar lá e inventar algum joguinho bem legal que levante de novo, além da própria estrutura ali da rede ROM, está sendo aproveitada para outros jogos, né? Porque, ao meu ver, para encerrar, eu acho que o institucional vai apostar muito, porque é a porta de entrada para a Web3, para a molecada que está chegando agora. Ótima pergunta, ótima colocação. Sobre o Star Atlas, eu tenho contato direto com eles. Eu já, inclusive, até fiz um podcast com
o responsável pela lore do jogo. E ele é um jogo muito bom. Ele realmente tem uma ideia muito interessante. Eu testei o alpha dele, tá bonito, tá muito bem feito. É muito simples, né? Você anda pelo mapa. É uma premissa que, na minha opinião, ainda vai demorar para ser liberada, porque a partir do momento que você lança um jogo como esse, ele tem que estar integrado para todos jogarem. E não é realidade. Por mais que a 3080 daqui a 2 anos seja defasada, ela ainda vai ser uma placa cara. O meu PC não tem só uma placa, ele tem que ter uma memória cara, ele tem que ter todo um processador caro. Então, é um jogo muito pesado ainda. Eu acredito que eles possam sim otimizar o motor gráfico. E eles também utilizam a rede Solana, que também sofreu um baque com a FTX. Então, quer dizer, o jogo... Esquece mesmo, já foi, né? FTX, mas a Solana, ela acabou trazendo pingos para Star Atlas. Então, é um projeto bacana, mas eu não consigo dizer para você quando que ele vai ser liberado. Da forma que eles querem liberar como No Man's Sky, que a gente tem hoje, que hoje é legal, que no começo era podríssimo, Flopou total no começo. vai demorar. Vai demorar. Eu não acredito nem esse ano, nem ano que vem, se bobear, nem em 2024. Não acredito. A outra pergunta... Foi se vale a pena ou não. Aí toda vez que alguém me pergunta, vale a pena ou não? Aí eu volto a pergunta. Você que me disse se vale a pena ou não. Não tem como te dizer como gastar o seu dinheiro. Mas é uma aposta, gente. Eu acho que todo e qualquer projeto que a gente investe hoje é aposta. Pode dar bom, pode não dar. Precisa ter uma noção grande de risco aí, porque é uma aposta. Pode dar certo ou pode não dar, mas a grande chance é que não dê. Sempre tem mais chance de não dar certo do que de dar. Exato. Precisa ter um bom gerenciamento de risco quando você vai entrar em projetos assim. Em relação ao Axie Infinite, na minha opinião, eles estão alterando bastante o jogo com vários outros games e parcerias. Acredito que no mercado de alta, sim, ele pode valorizar bastante, tanto os NFTs quanto também a moeda dele. Não acredito na morte do Axie Infinite, tá? Mas eu não vejo mais o X do que foi. Porque nós tínhamos uma explosão de games NFTs naquela época e o X era o pai de todos lá. Né? Então, o Mobox, né? Mobox também. O Mobox me dá dinheiro até hoje, tá? O Mobox não é game. Fala não. O Mobox não é um game. Ele é uma forma de mineração, né? Então, mas o Axie Infinite, na minha opinião, sim, ele pode dar muito bom ainda se eles forem inteligentes, atualizando, melhorando, principalmente no eSports, né? De competição. A gente vê nas convenções lá fora que é muito forte o Axie Infinite ainda. Muito forte. Uma coisa legal do Axie é que ele citou ali, eles abriram para desenvolvedores fazerem jogos dentro da rede. Então, se eu não me engano, são 12 jogos aprovados que recebem apoio financeiro, mas tem outros jogos sendo desenvolvidos para poderem lançar na rede. Pessoal, seguinte, cara, foi um prazer gigante estar com vocês no palco. Foi maravilhoso, já acabou o nosso tempo aqui. Eu vou continuar no palco, vou falar com vocês sobre metaverso agora, daqui a pouquinho. Eu quero agradecer muito meus queridos aqui. Cara, que prazer imenso, mano. Eu fiquei muito feliz mesmo. Não só de ver vocês no evento, mas participar junto com vocês. E obrigado pela interação de todos, viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Em relação às mídias sociais, peço para que vocês falem onde procura. O meu é no YouTube e também no Instagram, Professor na Web 3, tá bom? E vocês? O meu é em qualquer rede, Rai Awad. R-A-I-A-U-A-D. Rai? Só colocar Rai que ele já acha. Rai Cripto, qualquer Rai já acha. No o meu principal é o YouTube, só pesquisar Arthur Campos que aparece. No Instagram é @arturde.campos, tem um monte de fake lá. Nossa, gente, cuidado com os fakes, essa semana tá foda. Cuidado. É arturde.campos, nenhuma outra variação e é só esse também. E eu não vou te chamar perguntando como estão suas criptomoedas. E eles também não. Tá, importante dizer isso. Bom, o meu no YouTube e no Instagram é Ramon_Cunha. Bem fácil, bem simples. Rapaziada, muito obrigado. Obrigada, Valeu. gente. Obrigado. Valeu.